Hoje a gente vai falar de uma doença que com certeza você já ouviu falar. Talvez não no nome bonito de DRGE ou seu nome composto, doença do refluxo gastroesofágico. Mas com certeza você já ouviu alguém falar, seja seu amigo, um paciente, um colega, que tem uma doença chamada refluxo. Essa é uma doença que tem sido cada vez mais prevalente na nossa sociedade, pelas mudanças de hábitos de vida e várias outras coisas que a gente vai comentar na aula de hoje. Mas se é uma coisa que as pessoas têm falado, com certeza você precisa saber. Afinal, os seus pacientes vão lhe perguntar. E olha só que curioso. A gente tem que nos últimos anos, o refluxo passou a ser um tema extremamente pesquisado na internet. Se a gente pegar de 2004 até hoje, o percentual de pessoas que têm pesquisado sobre refluxo praticamente triplicou nesse período. Então tem muita gente interessada em saber sobre refluxo. E aí, para montar a aula de hoje, eu pensei, ora, eu tenho que montar uma aula para contar às pessoas o que é que elas precisam saber sobre refluxo. E a primeira coisa que vocês precisam saber é as coisas que as pessoas mais têm pesquisado no Google. Afinal, se elas pesquisam isso no Google, ela vai alguma hora perguntar para você se isso que ela pesquisou é realmente verdade ou ela vai pular a etapa de pesquisar na internet e vai perguntar isso diretamente para você. Então, eu montei essa aula baseado principalmente no que as pessoas mais têm procurado no Google sobre refluxo, porque eu tenho certeza que pelo menos isso você precisa saber. Só que tem coisas que as pessoas nem sabiam que precisavam saber sobre refluxo. E a gente também vai falar isso na aula de hoje. Então vamos conversar sobre uma coisa que as pessoas têm pesquisado demais sobre essa doença, que é uma pergunta bem simples: o que de fato é refluxo? Afinal, que doença é essa que as pessoas têm tanto falado? E é isso que eu vou apresentar para vocês. Para quem não conhece, esse é o estômago, prazer estômago, estômago você. E o refluxo nada mais é do que um refluxo, como o próprio nome já diz, frequente do conteúdo gástrico. O conteúdo gástrico que devia ficar dentro do estômago, ele retorna em direção ao esôfago. E esse retorno acontecendo frequentemente, geralmente, eu disse geralmente, é associado à inflamação da mucosa esofágica. Não obrigatoriamente, mas geralmente está muito associado. Então, se a gente precisasse dizer a definição da doença do refluxo gastroesofágico, é um refluxo frequente do conteúdo gástrico, muitas vezes levando à inflamação da mucosa gástrica. É isso que a gente tem como principal definição dessa doença. E isso é fácil da gente raciocinar e decorar. Mas tem uma outra coisa importante para a gente entender aqui. E as pessoas querem saber o que é que causa esse refluxo. E você precisa saber além do óbvio aqui. Porque tem um montão de coisa que causa DRGE. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Por óbvio, a gente consegue olhar para esse estômago e esse esôfago e saber que se eu tiver algum problema na junção entre o esôfago e o estômago, eu vou ter um refluxo. Isso aqui, esse esfíncter, deveria se fechar assim que tudo que tivesse no esôfago passasse. Esse esfíncter deveria passar. Mas se eu tenho uma doença, por exemplo, que cause hipotonia desse esfíncter, eu vou ter uma maior facilidade do que está aqui dentro retornar de volta para esse esôfago. Então, a primeira causa de DRG é que a gente tem uma hipotonia do esfíncter inferior do esôfago. Esse esfíncter inferior do esôfago, quando ele tem uma hipotonia, quando ele não consegue se contrair e fechar, eu posso ter um refluxo gastroesofágico, ok? Mas existem algumas outras causas que você não pode deixar passar desapercebido. E é elas que a gente vai ver agora. Você concorda comigo que se eu estou olhando aqui meu trato gastrointestinal e paro para pensar que por algum motivo uma pessoa tenha um aumento da pressão intraabdominal, isso pode fazer tudo que está acima voltar? Se eu pressiono aqui essa região, se eu causo muita pressão aqui, isso tudo aqui pode voltar e eu causar um refluxo gastroesofágico? Sabe quando é que isso acontece? Na gestação. A mulher grávida com aquele barrigão enorme, fazendo aquela pressão intraabdominal, o que é que eu tenho? Uma tendência de fazer refluxo gastroesofágico. Então, o aumento da pressão intraabdominal é uma causa clássica de DRGE. Mas existem algumas outras coisas também. Imagina que eu comi muito e eu tenho um intestino lento. Meu intestino é bem devagarzinho. Eu tenho uma estase intestinal. Vai se acumulando toda a comida e esborrota.
extravasa, dando refluxo gastrointestinal. Então, estase é uma causa de DRGE. E é por isso que lá no tratamento a gente pode usar procinéticos para auxiliar uma DRGE. Procinéticos, acelerar o trânsito gastrointestinal para que essa comida, quando chegar aqui, saia mais rápido e não volte. E aí tem uma outra coisa que também pode acontecer. Eu sei que você sabe, que esse estômago ele produz secreções. Ele produz várias e várias coisas que não vale a pena a gente entrar agora nesse assunto, mas um negócio ali meio ácido para digerir o alimento e tudo mais. Vocês concordam comigo? Se o estômago, por algum motivo, secretar isso que ele secreta demais, eu vou ter uma hipersecreção que vai aumentar o volume de conteúdo desse estômago e isso pode gerar um refluxo gastroesofágico. Faz sentido para vocês esse raciocínio? Esse raciocínio de que eu estou colocando muita coisa para dentro do estômago e ele volta como um refluxo gastroesofágico. Mas não para por aí não. Isso aqui são algumas das causas clássicas, mas tem outras que eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam que o refluxo gastroesofágico também pode ser causado por algumas outras coisas. Algumas outras coisas que podem ser doenças de fato. Gravidez não é doença muito significativa, como eu dei o exemplo anterior. Mas eu quero falar de algumas outras doenças mais específicas que podem falar. Essa região aqui, esse esfíncter, esse hiato, ele pode sofrer uma degeneração, uma destruição. Isso causaria uma coisa que a gente conhece como hérnia de hiato. Uma herniação, uma alteração desse tecido, que pode ser um deslizamento ou uma hérnia de hiato paraesofágico. Tudo isso enfraquece essa membrana e permite que o conteúdo que está aqui volte mais facilmente. Ah, Gabriel, nunca ouvi falar sobre isso. Tá bom, vou falar agora de uma coisa então que você já ouviu falar com certeza. Você já ouviu falar de uma doença chamada esclerose? Esclerose sistêmica é uma doença crônica, de causa um pouco desconhecida, que causa uma fibrose difusa. E essa fibrose difusa causa alterações vasculares, causa alterações na pele, alterações na articulação e em órgãos internos. Causa alterações em órgãos internos. A esclerose sistêmica é uma doença que causa alteração nessa estrutura do esôfago. Essa estrutura do esôfago é prejudicada em um paciente que tem esclerose. Esclerodermia. Uma pele, quando você olha para um paciente que tem uma pele com características de esclerodermia, você já vai pensar, essa pessoa aqui tem maior tendência de fazer uma doença do refluxo gastroesofágico. E aí a gente vê que não só um esfíncter fraco causa problema, mas tem muitas outras coisas que podem causar DRGE. E por isso você precisa saber. Uma rápida revisão aqui para a gente lembrar, eu falei para vocês as principais causas. Hipotonia de esfíncter inferior, falei de aumento da pressão abdominal, falei de estase gástrica, falei de hipersecreção, de hérnia hiatal e de esclerose sistêmica. Isso aqui você tem que ter na mente, assim, pronto, para quando uma pessoa disser, eu acho que eu estou com refluxo, você pensar, o que é que pode estar causando esse refluxo nesse paciente? Mas tem outras coisas que as pessoas também querem saber. E aí, afinal, qual é o sintoma de quem tem DRGE? Ah, Gabriel, isso aqui eu sei, é queimação com certeza. E se eu te contar que existem vários outros sintomas não clássicos de DRGE? Então eu quero que você saiba diagnosticar um DRGE, mesmo quando ele não se apresenta em sintomas tão clássicos assim e tão fáceis de serem diagnosticados. E é isso que a gente vai ver agora, os sintomas clássicos e os sintomas não clássicos da DRGE. Os clássicos são dois, bem fáceis de você aprender. Pirose, aquela queimação retroesternal, ou uma regurgitação. Pode ter os dois? Pode, com certeza. Eu posso ter uma queimação e uma regurgitação. Lembrando que regurgitação é o retorno daquele conteúdo gástrico com alimentos não digeridos. Por exemplo, acabei de comer e aí volta aquela comida que eu tinha comido. Me deitei e aí volta aquela comida que eu acabei de comer. Para pensar. Acabei de me alimentar. Eu enchi o meu estômago. A chance de eu ter um refluxo é muito maior. Me deitei. A chance do que está no meu intestino vencer a gravidade é muito maior agora. Afinal, eu estou num plano, ele só precisa deslizar. Ele não precisa mais subir contra a gravidade.
E aqui são dois sinais clássicos que muitos pacientes vão ter, mas muitos pacientes vão ter outros sintomas, chegar para você se queixando e incomodadíssimo com esses sintomas, e se você não pensar em DRGE, esse paciente vai rodar e nunca vai melhorar desse sintoma. Porque você precisa saber que os próximos sintomas, os sintomas atípicos, também podem ser a principal manifestação da DRGE. E aí vamos dar uma olhada nisso. Primeiro sintoma, que não é tão clássico, é a odinofagia. O paciente chega tocando na garganta tão grande, mas tão grande, eu não sei o que é, já fiz de tudo, já tomei de tudo e nada melhora. Você olha para a garganta, não tem pus, não tem secreção, nem nada. Esse paciente pode ter um DRGE há tanto tempo, que ele fez uma úlcera. Ulcerou, destruiu a parede do esôfago dele. E aí ele está fazendo odinofagia. Mas ele também pode ter disfagia. Poxa, Gabriel, odinofagia e disfagia não é a mesma coisa, não? Calma. Odinofagia é dói ao engolir. Disfagia é a dificuldade de engolir. Quem tem odinofagia, geralmente, está com a dificuldade de se sentir bem ao engolir. Ele engole e dói, ele engole e dói, ele engole e dói. Já quem tem disfagia, fica com aquela comida na boca, tendo que fazer força para engolir. Isso aqui é disfagia. E a disfagia pode estar relacionada com a estenose esofágica. Várias alterações da volta desse conteúdo gástrico podem causar destruições de parede que dificultam a motilidade do esôfago e isso dá dificuldade de engolir. Pode ser também outras coisas essa disfagia. Lembrando que não é porque tem disfagia que tem DRGE. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Uma outra causa muito interessante, que quando você dá esse diagnóstico, você sente o massa, você se sente o bichão quando você dá esse diagnóstico, é tosse. O paciente chega e tá tossindo. Olha, eu tosso todo dia. Tem 6 meses que eu não paro de tossir. Você pensa em DPOC, ele não tem DPOC. Você pensa em asma, ele não tem asma. Pensa em pneumonia, ele não tem pneumonia. Meu Deus do céu, o que é que esse paciente tanto tosse? DRGE. Comida volta. No que ela volta, ela desce pelo caminho errado, irrita a traqueia. Irrita a traqueia gera o quê? E ele tosse muito. Porque o refluxo faz a comida voltar, irrita a traqueia, pronto. Mecanismo de tosse. Esse é o quadro clássico dele. E essa é uma tosse que piora depois das refeições, é uma tosse que piora de noite quando ele vai se deitar para dormir, no início da tarde, naquele cochilinho depois do almoço. Esse é um sinal que você precisa estar ligado. Outros sinais, rinocinusite, pode dar nariz escorrendo. Náusea, fica muito enjoado, fica muito cheio. Essa comida não sai daqui, aquela sensação de desconforto, é isso que ele vai te contar. Mas tem uma outra coisa que aqui foca total. Volta aqui a atenção, porque essa aqui você precisa saber, que é a dor torácica. Muitos pacientes vão chegar para você dizendo que está com uma dor no meio do peito e dizer, doutor, estou infartando. E aí, se você acha que aquilo pode ser um infarto, conduza inicialmente como um infarto. Peça um elétrico, peça troponina, tal, tudo como um infarto. Mas não é um infarto. Você foi conversar com ele, descobriu que essa dor surgiu depois que ele almoçou, que ela dura ali 30 minutos, 1 hora e depois melhora. Que ela acontece sempre depois de uma refeição ou quando ele se deita. Que ela melhora quando ele usa um antiácido. E aí você fala, isso não é infarto não, que infarto não é desse jeito. Eu assisti a outra aula do Veterano Ensina sobre infarto. E aí lá eles não falam nada disso que eu estou dizendo. Uma causa, um sintoma extremamente atípico da DRGE, que se eu não tivesse lhe falado hoje, você talvez não fosse desconfiar. Então tem que ficar ligado, tem que saber. Tem que saber para poder dar o diagnóstico certo. Mas tem outras coisas que as pessoas querem saber sobre DRGE. E aí, o que é que eu faço? Acho que eu estou com refluxo. Rapaz, isso que eu estou sentindo, eu estou com refluxo. Vou no médico porque eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar com esse refluxo. Então vamos no médico. Vamos lá, porque eu preciso saber o que é. Primeira coisa que a gente tem que saber é, eu vou fazer um exame nesse paciente. Eu vou fazer exame quando? Eu vou examinar esse paciente quando eu tiver em dúvida. Se ele tem os sintomas clássicos, se ele tem um sintoma clássico, não preciso fazer nada, diagnóstico clínico. Mas se ele não tem, posso fazer uma endoscopia. E nessa endoscopia, ela é o padrão ouro, a mais usada. Eu posso fazer uma biópsia, tirar um pedaço de fragmento ou não.
Porque quando a gente tem DRGE há muito tempo, eu posso causar uma alteração tão grande nessa mucosa que eu posso tanto fazer ulcerações como alterar o tipo de tecido que está ali naquele esôfago. E aí eu vejo o grau de avanço dessa DRGE e o quão incisivo eu preciso ser nesse tratamento. Nessa endoscopia eu posso inclusive descobrir H. pylori nesse paciente. Aí eu aproveito e trato logo o H. pylori para resolver a vida desse paciente. Existem outros 2 exames que dificilmente vocês vão pedir, mas só para dizer que existe, que é a manometria, que ele mede os pontos de tensão, como a gente consegue fazer essa motilidade do esôfago para ver se o distúrbio é de motilidade, ou uma pH-metria, que a gente mede o pH, bota uma sondazinha aqui dentro, vai lá na garganta e fica medindo o pH dessa região para saber se o pH é mais compatível com o esôfago ou com o estômago. Só saiba que isso existe, mas saiba que endoscopia é o padrão ouro, você pode fazer ela com ou sem biópsia. E aí, se eu sei que esse paciente tem por diagnóstico clínico ou por exames complementares, eu preciso tratar. E quem nunca ouviu falar de omeprazol? O tratamento para DRGE, as pessoas costumam saber que é com antiácido. Como exemplo, nós temos o inibidor da bomba de prótons. Só que o anjinho também pode ser vilão. O uso de omeprazol a longo prazo pode gerar deficiência de vitamina B12. Isso é importante vocês saberem, porque além disso, pode causar osteoporose, maior risco de fratura, maior risco de infecção intestinal, porque ele altera a microbiota intestinal. E aí, a partir do momento que eu estou te dizendo isso, você já sabe. Esse paciente não pode usar o omeprazol para o resto da vida. E se ele tem refluxo, o omeprazol pode não resolver 100% do problema dele para o resto da vida dele. Então a gente precisa aprender a mudar o estilo de vida desse paciente. E aqui vai as principais orientações que você precisa dar para o seu paciente para ele não depender de omeprazol para o resto da vida. Evitar alimentação gordurosa, evitar café, evitar bebidas gaseificadas, evitar chocolate. Alimentação gordurosa, café, bebidas gaseificadas e chocolate. Essas 4 eu preciso ter de cabeça. Existem outras, existem. Mas esses 4 são os mais clássicos do brasileiro. É levar sempre a cabeceira quando for se deitar. E de preferência não deitar depois de comer. Isso aqui vai ajudar demais a qualidade de vida do seu paciente. Só que tem coisas que seu paciente não vai lhe perguntar, mas você, como aluno do veteranocina, precisa saber. Quais são os sinais de alarme que eu preciso ficar atento e não posso deixar passar nesse paciente? Porque pode significar uma coisa muito mais grave nele. E é isso que a gente vai ver agora. Os sinais de alarme que você precisa ficar atento e aqui a gente vai fechar a nossa aula. Vamos lá. O primeiro sinal de alarme que você precisa estar atento é a odinofagia. Se esse paciente está fazendo odinofagia, ele pode ter uma úlcera, o crescimento de uma massa naquela região do pescoço, como, por exemplo, o crescimento de um tumor da tireoide, um crescimento de tumor do mediastino ou várias outras coisas, ou tem uma doença de motilidade, ele não consegue fazer a comida andar direito e aí ele sente um desconforto ao deglutir. A disfagia também é um sinal de alarme, porque assim como a odinofagia, ela pode fazer um diagnóstico diferencial com neoplasia e graus avançados de outras doenças da motilidade. Mas tem outros 2 alarmes que a gente ainda não falou na aula de hoje, você precisa saber. O primeiro deles é quando esse paciente está vomitando sangue vivo. Se ele está vomitando sangue vivo, ele está com uma hemorragia digestiva alta e ele tem risco de fazer choque hipovolêmico. Ele tem risco de fazer um choque hipovolêmico e morrer porque você deixou passar e achava que era só uma DRGE simples. Isso pode ser outras coisas que não são uma simples DRGE. Esse paciente tem também chance de fazer uma evolução para abdômen agudo. Essa úlcera que pode estar sangrante pode perfurar o esôfago, o estômago dele e ir para a peritônio, invadir a cavidade abdominal dele todinho e fazer um abdômen agudo e esse paciente morrer em questão de minutos na sua frente. Outra coisa é anemia. Pacientes que têm DRGE e estão apresentando anemia, você não pode deixar passar. Anemia pode ser ferropriva, não está conseguindo comer porque a DRGE incomoda demais. Anemia pode ser porque ele usa o omeprazol demais, tem deficiência de B12 e faz uma anemia megaloblástica. A anemia que ele pode estar tendo pode ser porque o que ele tem não é DRGE, é um tumor que está consumindo substratos sanguíneos e está deixando ele com anemia. A anemia da doença crônica.
ou até mesmo essa anemia pode acontecer porque ele está tendo hemorragia interna. Se você é aluno do antigo do Veterano Ensina, você sabe que a gente vai terminar essa nossa aula com aquele momento de printar, de colocar na sua geladeira e anotar o que é que você não pode esquecer dessa aula. Isso aqui são os principais pontos da aula de hoje que você não pode deixar passar. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.